E é um prazer, irmãos, estar com vocês novamente. São raras as oportunidades que temos de estar aqui com os irmãos, mas ainda que não estejamos presentes, vocês estão presentes na vida da nossa igreja, estão presentes nas nossas orações, nas nossas preocupações, nos nossos sonhos, nos nossos anseios. E nós louvamos a Deus por aquilo que Deus está fazendo aqui neste lugar, por meio desta igreja. E esta é uma semana, a semana que findou, uma semana muito importante para nós como igreja, porque durante todo o transcorrer desta semana que findou, a nossa igreja, o organismo maior da nossa igreja esteve reunido aqui em São Paulo, em Águas de Lindóia, o Supremo Concílio da nossa igreja, durante toda a semana, uma reunião que começou no domingo passado e prosseguiu, terminou hoje aos 45 minutos do domingo. E pela graça e pela misericórdia de Deus, todos os assuntos que precisavam ser tratados foram tratados, e cremos que em breve o pastor Isaías nós todos poderemos acessar todas as decisões do Supremo Concílio da nossa igreja, naquilo que diz respeito à vida da nossa igreja, e principalmente as questões que envolvem a nossa igreja nesse contexto da sociedade dos nossos dias em que estamos inseridos. E nós louvamos a Deus por tão grande bênção que foi a realização deste concílio da nossa igreja, e também porque toda a mesa administrativa do nosso Supremo Concílio, ela foi reeleita. O reverendo Roberto Brasileiro, ele foi reeleito para mais um mandato, e ele vai, se pela graça de Deus, se completar esse mandato, ele vai completar um período de 20 anos à frente da nossa igreja. Nunca houve isso na história da nossa igreja. Entendemos que é pela graça de Deus que o Senhor tem preservado o reverendo Roberto Brasileiro como presidente da nossa igreja, caminhando com ele o reverendo Augusto Nicodemos como vice-presidente, o reverendo Juarez Marcondes, o nosso secretário executivo, o presbítero José Alfredo, nosso tesoureiro, e os secretários de causas também foram reeleitos, exceção do reverendo Geraldo, que é pastor em Minas Gerais, que era o nosso primeiro secretário, ele não foi reeleito. Um presbítero, se não me falha a memória, de Pernambuco, é quem assumiu o lugar dele, o nome não me vem à memória agora. Então foi um momento, uma semana muito importante para nós como igreja presbiteriana do Brasil. E é bom estarmos aqui com os irmãos, podermos compartilhar a palavra de Deus e também falarmos das coisas que Deus tem feito em favor da nossa igreja. Há 2 semanas atrás estivemos aqui no aniversário da igreja e falamos sobre como podemos ser uma igreja impactante, uma igreja que faz diferença nesta cidade, no local onde Deus nos tem colocado. E eu quero caminhar nessa linha com os irmãos nesta noite e olharmos para a palavra de Deus a partir do livro de Atos, começando no capítulo 2, versículo 41, e tomando por base as várias referências que Lucas diz. Lucas se refere no seu livro, nesse livro que ele escreveu, acerca do crescimento da igreja, para entendermos um pouco qual é o método de Deus para o crescimento da igreja, como é que Deus se utilizou no contexto da história da igreja primitiva no livro de Atos, para que essa igreja pudesse crescer e alcançar os objetivos de Deus através da vida daqueles 11 homens, e que se juntaram mais tarde ao apóstolo Paulo, se tornando 12, e assim fazendo a obra que Jesus lhes confiou. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, e nós vamos folhear algumas páginas, passar por alguns textos deste livro, mas nós vamos começar lá em Atos 2, 41, e eu quero extrair deste exemplo de como a igreja crescia, como se deu o crescimento da igreja primitiva, a partir do contexto em que cada situação, em que cada citação de Paulo, de Lucas, acerca do crescimento da igreja, nos é revelado. Antes disso, eu quero te convidar mais uma vez a orarmos ao Senhor. Ó Deus amado, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome, Deus.
Obrigado, Senhor, porque é desfrutando da liberdade que vem do Senhor que nós podemos nos reunir neste lugar, nesta noite. Podemos abrir a Tua Palavra, podemos ler a Tua Palavra, podemos refletir na Tua Palavra. E posto, ó Deus, que é a Tua Palavra que se encontra aberta diante dos nossos olhos, nós clamamos misericórdia, Senhor, primeiramente para a vida do Teu servo na exposição da Tua verdade. E esta mesma misericórdia se derrame sobre o Teu povo aqui presente, Deus, para que ao sairmos do Teu santuário nesta noite, nós saiamos daqui alimentados e transformados, ó Deus, pelo poder da Tua Palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. O que faz uma igreja crescer? Atos 2:41 diz, através das palavras de Lucas: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O que está acontecendo com a igreja? A igreja, ela está dando os seus primeiros passos. O Espírito Santo, ele desce sobre aquela aproximadamente 120 pessoas reunidas num cenáculo, numa das salas do templo de Jerusalém. E aí aquelas pessoas agora cheias do Espírito Santo, elas vão para a rua, e ali elas começam a causar perplexidade no povo que se ajunta em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. Jerusalém estava repleta de judeus, repletos de homens e mulheres que professavam a fé judaica e compareciam a Jerusalém como uma das obrigações do judeu neste tempo, porque o judeu tinha por obrigação ir a Jerusalém pelo menos uma vez ao ano, e uma das 3 principais festas judaicas: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Agora acontece a festa dos tabernáculos, e Jerusalém está apinhada de gente, e é nesse contexto que o Espírito Santo vem sobre aqueles homens e mulheres ali reunidos num contexto de oração. E agora essas pessoas vão à rua, e nos chamar a impressão, e nos causa grande perplexidade de ver que aquele homem que vai ser o instrumento de Deus para pregar o primeiro sermão da igreja é o mesmo homem que, de uma forma amedrontada, negou a pessoa de Jesus Cristo diante de poucos empregados. O Pedro, que por 3 vezes negou a Jesus, é aquele que agora está diante de uma grande multidão e pregando no poder do Espírito Santo, e a sua pregação é uma pregação cheia de coragem, é uma pregação revestida de autoridade, porque ele faz uma acusação muito séria sobre todos aqueles que o ouvem, dizendo que expressa o versículo de número 40, versículo, deixa eu achar só o versículo aqui que eu já digo para vocês. Versículo de número 36: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a mensagem do sermão de Pedro. Esta é a ênfase do sermão de Pedro. É nisso que consiste o sermão, e o primeiro sermão que a igreja ouviu um pregador pronunciar: vocês são culpados da morte do Senhor Jesus. E é a partir da pregação desse sermão que o Espírito Santo visita um grupo extraordinário de pessoas, que Lucas registra como 3.000 pessoas, que são tocados por esta mensagem, que são impactados por esta acusação de Pedro, e se referem a Pedro dizendo: e agora o que faremos? Que esperança há para nós que cometemos tão grande delito? E Pedro diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E nós podemos aprender aqui a primeira coisa que faz uma igreja crescer, queridos, a partir do exemplo de Atos, é a pregação fiel da palavra. Uma igreja não cresce pregando aquilo que as pessoas querem ouvir. Uma igreja não cresce pregando aquilo que as pessoas desejam ouvir, que acalenta os seus ouvidos, que consola o seu coração, que conforta o seu espírito. A igreja cresce quando a igreja prega aquilo que o Senhor lhes mandou
pregar. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Eu acredito que não houve discurso na igreja tão duro quanto esse de Pedro. Mas na dureza deste discurso de Pedro, por ser a verdade de Deus revelada, 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. A primeira coisa que o livro de Atos nos ensina é que uma igreja cresce quando ela prega fielmente a palavra de Deus. Atos 2,47 vai nos mostrar um outro fato. E diz a palavra de Deus: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui a igreja já está estabelecida, a igreja já está caminhando, aquelas 3.120 almas já estão convivendo junto, e aí nós podemos entender nesse contexto de vida da igreja, uma igreja que entende que é preciso ter tudo em comum, que é preciso compartilhar tudo, que é preciso compartilhar as alegrias e as dores, os bens e as necessidades, para que nenhum sofra e nenhum tenha fartura, para que não haja uns muito bens e outros em situação paupérrima, mas na comunidade dos santos deve haver igualdade de condições e de vida. E é nessa condição que Lucas diz que a igreja, que Deus ia acrescentando à vida da igreja dia a dia os que iam sendo salvos. Que coisa tremenda! Porque a palavra de Deus vai nos ensinar aqui que uma igreja cresce quando ela é uma igreja saudável e viva. Quando as pessoas percebem que naquela igreja há saúde espiritual, que o evangelho não é apenas um discurso, mas é um meio de vida, que não se prega somente o amor, mas se ama, que não se fala somente de misericórdia, mas se exerce a misericórdia, que não se há um discurso de que quando um sofre, todos o sofrem, mas de fato todos sofrem quando um Deus está sofrendo, quando tudo há em comum. Uma igreja realmente é viva e saudável quando o Espírito de Cristo reina sobre ela e em cada um dos que a formam. E é por isso que a igreja de Atos crescia, porque era uma igreja que pregava a verdade da palavra de Deus de maneira fiel, mas era uma igreja também que vivia aquilo que pregava, e por isso ela podia contar com a simpatia de todo o povo. Dá para entender isso? Você consegue imaginar isso? De repente, no meio de Israel, surge uma nova religião. No meio de Israel agora se levanta um grupo de pessoas pregando contra a religião dominante. Mas a vida dessas pessoas era de uma maneira tão impactante, era uma forma tão diferente de viver, tão perceptível aos olhos dos homens, que a palavra de Deus faz questão de dizer que eles gozavam da simpatia de todo o povo. E porque era assim, dia a dia o Senhor lhes acrescentava o que ia sendo salvo. Uma igreja cresce quando ela vive o que prega. Uma igreja cresce quando ela obedece a ordem daquele que a estabeleceu. A terceira coisa que o livro de Atos nos mostra a partir do crescimento da igreja, nós vamos encontrar em Atos 4, capítulo de número 40, versículo de número 4. E vai a palavra dizer: muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. O que está acontecendo com esta igreja, que no princípio eram 120, no primeiro sermão já passou de 3.000, e dia a dia vão sendo salvas as pessoas que Deus vai mandando, e agora nós estamos num contexto em que Pedro vai pregar o seu segundo sermão, já não agora no meio da cidade, mas na porta do templo, e a multidão que o ouve são os judeus que estão se dirigindo para o templo, e o sermão de Pedro não tem outra mensagem, o sermão de Pedro não modificou a sua mensagem, não modificou o seu anúncio, ele continua fazendo uma acusação muito séria, de que o povo de Israel era culpado da morte do Redentor, e ele diz no versículo 17: agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades.
E termina no versículo 26 dizendo: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Ou seja, Pedro está dizendo: vocês mataram o Cristo, vocês mataram o Redentor, vocês mataram o Messias, mas é no Messias que vocês mataram que está a esperança de redenção para vocês. E por causa desse sermão, Pedro é preso. Por causa desse sermão, Pedro vai ser açoitado, surrado. Por causa desse sermão, Pedro vai passar por momentos difíceis. E esse texto nos ensina uma terceira característica que faz uma igreja crescer: é a disposição de seus líderes para sofrerem por amor ao Evangelho. Pedro, que temeu alguns criados no dia da prisão de Jesus para depois ser morto, ele vai no centro de Jerusalém e prega o segundo sermão. E agora ele vai de uma maneira ainda mais ousada, ele vai à porta do templo para pregar aquele seu segundo sermão. E a mensagem é uma só: vocês são assassinos. Toda a esperança de Israel estava no Messias, o libertador, o enviado, o ungido de Deus. E ele veio, e vocês o mataram. Mas ele cumpre o seu propósito. E ele veio para salvar o seu povo. E ele não permaneceu morto, mas ressuscitou. E agora, na figura do Cristo ressurreto, habitando à direita do Pai, de lá, ele está exercendo a salvação que Deus prometeu ao povo. Uma igreja cresce quando os seus líderes estão dispostos a pagar o preço, porque não temem a autoridade, não temem a perseguição, não temem a oposição, mas estão dispostos a fazer o que for preciso para pregar o Evangelho e obedecer à ordem do Senhor de pregar o Evangelho como o Evangelho é. O mês passado, o presbítero de uma igreja vizinha nossa, o presbítero Antônio Cabreira, ele esteve visitando a Síria. E visitou os escombros daquilo que restou daquele país por causa da guerra. E teve o privilégio de conhecer um pastor. Esteve lá com um pastor e ele perguntava: pastor, por que o senhor permanece aqui? E esse pastor lhe disse: porque foi aqui que Deus me mandou ficar. E se as bombas quiserem tirar a minha vida, é aqui que eu vou morrer. Mas se aprover a Deus me fazer com que eu permaneça com vida, não existirá bomba que vai calar a minha boca. Porque uma igreja cresce, queridos, quando os seus líderes têm disposição de pagar o preço para servir ao Evangelho do Senhor. Quando os seus líderes têm disposição de sofrer até as últimas consequências, para que o mandato de Deus para a sua vida se cumpra. E eu posso caminhar com os irmãos no versículo 32 ao versículo de número 34. Diz a palavra de Deus mais uma vez, o evangelista Lucas vai dizer e contar acerca do crescimento da igreja. Ele diz: da multidão dos que creram era um ao coração e à alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam seus valores correspondentes. A igreja está crescendo, e a igreja está alcançando vidas, e a igreja está transformando almas, e essas almas que são transformadas, elas são tocadas pelo Espírito de Deus, e alguns que possuíam seus bens levavam aos pés dos apóstolos, não os dízimos de algum, mas tudo que possuía eles depositavam aos pés dos apóstolos e confiavam na sabedoria do Espírito Santo por meio dos apóstolos para administrar esses bens, para que eles e todos os seus irmãos na fé tivessem o cuidado e gozassem e desfrutassem do cuidado e da provisão do Senhor.
E diz então a palavra de Deus que esses homens, estas pessoas que creiam iam depositando os seus bens, e eu posso aprender uma coisa, e a igreja, nós como igreja podemos aprender uma outra característica de uma igreja que cresce. É uma igreja que ela tem nesse contexto, e você precisa voltar um pouquinho mais, a partir do versículo de número 23, você vai ver que a igreja está orando. E por que a igreja está orando? A igreja está orando porque Pedro fora preso, João estava preso, e agora esses homens que foram presos por causa do Evangelho, eles estão passando por uma necessidade muito séria, e a igreja está preocupada com esses homens, porque o fim desses homens não resulta numa boa coisa, e a igreja se coloca diante de Deus, e a igreja está orando, e esses homens são libertos, mas o que nos chama a atenção é que o pedido da igreja difere muito daquilo que nós pediríamos nos nossos dias. Essa igreja não ora por livramento, essa igreja não ora por bênção, essa igreja não ora por proteção, mas a oração desta igreja, ela se resume no versículo 29 e 30 do capítulo 4, quando ela diz: Senhor, olha para ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Uma igreja cresce, queridos, quando ora a Deus pedindo força para testemunhar. Você sabe qual é a maior dificuldade que nós temos nos nossos dias? É ter testemunha de Cristo. É ser cristão em todos os lugares que nós estivermos. É vivermos como cidadão do reino dentro das nossas casas, principalmente, no nosso trabalho, no local onde estudamos, na rua onde moramos, no mercado que frequentamos, no bairro que vivemos. A maior dificuldade dos crentes dos nossos dias é ser crentes. Viver como cristãos autênticos. E uma igreja verdadeiramente cresce quando esta igreja pede a Deus força para testemunhar em toda e qualquer circunstância. Pedro e João presos, sofrendo risco de vida, e aquela igreja não está orando pedindo para Deus: Deus, tira João e Pedro do cárcere, mas ela está pedindo: Senhor, nos dá força para testemunhar, porque ainda que tenhamos que parar no mesmo cárcere de Pedro e João, se eles tiverem que voltar para a prisão de novo, o que nós não queremos é deixar de falar do amor de Deus. Uma igreja cresce quando ela pede força para continuar testemunhando. Vê capítulo 5, versículo de número 14. Mais uma vez Lucas vai dizer que essa igreja crescia, e diz: crescia e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. E qual é o contexto que a igreja vive agora? É o relato da passagem de Ananias e Safira, conhecido. Quem é que não conhece a história de Ananias e Safira? Quem já leu o livro de Atos pelo menos uma vez vai guardar essa história desse casal que começou a frequentar a igreja, estava ali caminhando com a igreja, e via que uma das práticas daquelas pessoas que se convertiam verdadeiramente ao Senhor era vender os seus bens, ir lá e depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos, e viver na dependência de Deus, sobre a condução dos apóstolos, para que a sua vida fosse suprida dele e dos seus irmãos. E Ananias e Safira tinham um campo, e resolveram fazer a mesma coisa, e venderam o campo. Mas a fé que habitava naqueles que depositavam tudo não era a mesma fé, e não tinha a mesma intensidade no coração deste casal. E aí eles tramam um com o outro, dizendo: olha, nós vamos lá e vamos dizer a Pedro que nós vendemos o nosso lote, o nosso terreno, o nosso campo, portanto, e vamos entregar o dinheiro, e esse pouquinho nós vamos guardar para nós, porque a gente não sabe o que vai nos acontecer. E a palavra de Deus vai que primeiro aparece Ananias, e Pedro pergunta: vendeste o campo portanto? Ele diz: portanto. E a resposta de Pedro é: não mentisses a Deus, aos homens, mas ao Espírito Santo. E morre. Passa alguns momentos, chega a sua esposa: é verdade que vendesses o campo portanto? É verdade. Por quem tentasse, clamasse, tramasses contra Deus, não mentisses aos homens, mas a Deus.
e aqui estão diante de ti os mesmos que levaram e já sepultaram teu marido, e vão levar você. E a grande questão, queridos, é que Ananias e Safira não tinham a obrigação nenhuma de vender o campo e dar o dinheiro. Isso não era exigência da igreja. Isso não era obrigação dos novos convertidos. Isso era a atitude que eles faziam espontaneamente, e fazia de maneira sincera e de coração sincero. E essa sinceridade de coração é que não estava no coração de Ananias e de Safira, e esse era o pecado desse casal. Eles não tinham a obrigação de dar nada, e eles podiam dar o que deu, mas não precisavam mentir dizendo que estavam dando tudo, porque na verdade que dá-nos a impressão que eles queriam gozar de um reconhecimento, de um status dentro da igreja. Mas é impossível mentir ao Espírito Santo. Eu fico pensando muitas vezes, e eu digo isso muito na nossa igreja, que quando nós comparecemos diante do Senhor para entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas, a gente não pode ter o coração de Ananias e de Safira, porque Deus está vendo exatamente quanto você está devolvendo, e Ele sabe exatamente quanto você tem que devolver, e você não pode cometer o mesmo pecado que Ananias e Safira. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. E nesse contexto eu aprendo mais uma coisa: quando uma igreja cresce quando ela exerce fielmente a disciplina do Senhor. O pecado precisa ser tratado como pecado. O pecado precisa ser curado, porque é um mal, é um câncer que arrebenta, que corrói a alma humana. O castigo de Ananias e Safira foi a morte. Mas a igreja não se furtou de cumprir a disciplina de Deus para aquele casal. E hoje vemos igrejas morrendo, desacreditadas, por permitir que o pecado acampe no seu meio, porque os seus líderes têm receio de tratar do pecado e do erro, para não atingir este, para não desgostar aquele, para não entristecer o outro. Mas uma igreja só cresce quando a disciplina ela é exercida de maneira fiel e bíblica, porque Deus ama o pecador, mas Deus não tolera o pecado. E eu posso pedir para você virar a página da sua Bíblia, Atos 6, versículo de número 7, mais uma vez Lucas vai nos falar que essa igreja está crescendo. E agora note que Lucas já não diz mais que é a igreja que está crescendo, mas agora Lucas diz que quem está crescendo é a palavra de Deus. E eu fico fascinado com essa afirmação de Lucas, porque eu posso perceber tudo aquilo que nós já vimos nos relatos anteriores acerca desta igreja, porque aqui Lucas está dizendo que é a palavra de Deus que está crescendo, e ao crescer da palavra de Deus a igreja está aumentando em número, porque a igreja é a palavra de Deus viva caminhando entre os homens. E diz o versículo de número 7: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E agora o contexto em que esse crescimento se dá é no momento do relato de Atos 6, quando os diáconos são instituídos. Há um problema na igreja. A igreja está grande demais. A igreja está crescendo demais e os trabalhadores são poucos. E agora as viúvas dos judeus de origem grega, os helenitas, estão sendo excluídas, estão sendo deixadas de lado na distribuição do alimento. E há uma murmuração dentro da igreja. E os apóstolos então tomam consciência disso, e eles percebem que eles já não podem mais continuar fazendo a obra sozinho. O número de crentes já é grande demais, a igreja já é grande demais, a multidão dos que creem já é grande demais para a obra daqueles homens. E aí então, eles, sobre a luz e orientação de Deus, eles convidam a igreja para que escolham 7 homens, cheios do Espírito Santo, para ajudar na tarefa da diaconia, do serviço, do amparo, da misericórdia, do cuidado dos necessitados. E daí, a partir dessa instituição é que tem origem os diáconos da nossa igreja. Porque o que acontece aqui é que os apóstolos pedem à igreja para separar 7 homens
para exercer a diaconia. E daí a origem da nossa palavra diáconos. E é nesse contexto então que eu posso aprender mais uma questão. Como é que a igreja cresce? Quando a igreja tem coragem de tomar medidas estratégicas e sábias, ela não tem medo de inovar para que o reino de Deus continue crescendo. Gente, inovação é uma coisa que mete medo na igreja dos nossos dias, né? Pastor, a gente tem receio do medo, do novo. O novo realmente nos assusta, mas não o novo segundo a verdade de Deus. Os apóstolos disseram à igreja: escolha os 7 homens, porque nós precisamos continuar fazendo o que é mais importante. Escolha 7 homens para nos ajudar, porque nós precisamos continuar no ministério da oração e da ministração da palavra. E isso é um alerta para a igreja, queridos. Vocês como igreja, olhem bem para o pastor Isaías, e tudo que vocês puderem fazer para que o pastor Isaías tenha o maior tempo possível para orar e para estudar a palavra, para ministrar a palavra de vocês, façam, porque assim vocês serão abençoados e estarão abençoando a vida do seu pastor. Escolham 7 homens e nós nos consagraremos ao ministério da oração e da palavra. Uma igreja cresce quando ela não tem coragem, quando ela não tem receio de tomar as medidas necessárias para o bom andamento do corpo. Vire aí a página da sua Bíblia, e eu já estou quase chegando no fim. Capítulo de número 9, versículo de número 31, mais uma vez nós vamos encontrar Lucas dizendo: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. E agora o que está acontecendo com a igreja? A igreja já está abrindo os seus horizontes, saindo de Jerusalém, indo além da Judéia. Nós já passamos pela morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, e agora entra no cenário do livro, do relato de Lucas, no livro de Atos, a vida do apóstolo Paulo. O perseguidor da igreja, ele tem um encontro milagroso, extraordinário com o Senhor no caminho de Damasco, e a sua vida é transformada, e a sua vida é alterada, e ele de perseguidor passa a missionário, ele de opressor dos cristãos, ele passa a oprimido, e ele daquele que perseguia o caminho, ele é agora o maior anunciante deste caminho. E a palavra de Deus diz, Lucas diz que a igreja cresce em meio a transformações de vida como a do apóstolo Paulo. E eu entendo que a igreja cresce também por meio da interferência divina em favor da igreja. A igreja não cresce só por estratégia de homens. Por melhor estrategista que você possa ser, por maior que seja a sua capacidade de gerenciar, por maior que seja a sua sabedoria para lidar com as situações e aproveitar as oportunidades, se não houver a ação poderosa do Espírito Santo, não pode haver crescimento de igreja. E o Espírito Santo só age numa comunidade submissa a este Espírito, porque Deus interfere na história da igreja, agindo em favor da igreja. Era um perseguidor que se transformou no maior pregador que o mundo conheceu. E é assim que eu considero o apóstolo Paulo. Um homem que dedicou toda a sua vida para salvar vidas. E que tem uma das declarações mais lindas que eu encontro num personagem bíblico, porque ele diz: eu me gastarei e me deixarei gastar em prol das suas vidas. Uma igreja cresce pela intervenção de Deus em favor da igreja. E você caminha, vira algumas páginas da sua Bíblia, e eu quero chegar em Atos dos Apóstolos, mais uma vez com você, e eu quero olhar mais uma única vez para este fato. Nós saímos lá do capítulo de número 9, 31,
E vai lá em Atos 19, capítulo de número 20, versículo de número 20, Atos 19, 20, e diz assim: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O que é que está acontecendo agora? Agora é Paulo que está inserido na história da igreja. É Paulo o agente multiplicador da igreja. E Paulo agora está ali na região da Grécia. Ele está inserido num contexto de idolatria muito grande, e Paulo ele está pregando em Éfeso. Ele passa por um tempo, e é de se notar que Éfeso foi a cidade em que Paulo permaneceu mais tempo no seu ministério. É na cidade de Éfeso que Paulo declara que tem uma porta aberta por Deus, e é preciso que ele ali permaneça para que ele aproveite as oportunidades. E diz a palavra de Deus que Paulo permaneceu por 3 anos pregando na sinagoga, e depois ele foi ministrar na escola de Tirano, é uma das escolas que havia ali em Éfeso. E agora, ao fim de todo esse ministério, depois de um certo tempo, o ministério de Paulo ali em Éfeso durou aproximadamente 2 anos, ele vê o resultado disso, e no versículo 19 diz a palavra de Deus: também muitos dos que haviam ali praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que se montavam a 50.000 denários. A transformação operada por Deus na vida daquelas pessoas de Éfeso, de uma maneira intensa e profunda, por meio do apóstolo Paulo, é algo que nos chama a atenção. 50.000 denários. Se a gente imaginar que 1 denário era o salário de um dia, o necessário para que um judeu vivesse um dia, então foram queimados naquele dia o dinheiro suficiente para manter uma pessoa viva, uma família viva, durante 50.000 dias. Queimado porque se opunha ao evangelho que Paulo pregava. E Paulo enfrentou toda esta oposição, e Paulo enfrentou toda esta luta, e Paulo se colocou diante de todo este erro, de toda esta obra do inimigo, de toda esta obra das trevas, e proclamou o evangelho com fidelidade, com coragem, e o Espírito Santo se derramou sobre aquela cidade, sobre o povo daquela cidade, e a transformação da vida dessas pessoas é evidente. E eles queimam seus bens, talvez a coisa mais rica e mais cara que eles possuíam fossem aqueles livros, e eles não têm receio de um dia os queimar, porque agora eles conheceram algo muito maior do que aquelas poções e lições diabólicas que aqueles livros traziam. E eu aprendo que uma igreja cresce quando ela está preparada para enfrentar o conflito espiritual. A palavra de Deus diz que a minha luta e a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas religiões celestiais em Cristo. E a igreja precisa ter esta concepção e esta visão. Nós estamos inseridos e nós fazemos parte de uma grande batalha espiritual. E as forças das trevas estão todo o tempo avançando, não contra a igreja, mas como uma barreira tentando impedir a igreja de avançar. E a igreja não avança com o poder e com a força dela mesma, mas a igreja avança no poder e na força do Espírito Santo de Deus. E foi o apóstolo Paulo quem relata através de Lucas, no momento do seu ministério, quando aqueles filhos, aqueles 3 homens profetas ali, eles vão expulsar demônios e chegam diante de um homem possuído, e esse homem se dirige para ele e diz: olha, eu conheço Cristo, eu sei quem Paulo é, mas vós quem sois? E diz a palavra de Deus que o fim desses homens foi terrível, porque eles foram subjugados por um único homem e fugiram desnudos. A igreja, ela está inserida num conflito espiritual sério e que cada dia se aprofunda. E eu e você precisamos ter essa consciência, que a nossa luta não é contra as pessoas deste mundo, mas contra as forças espirituais que atuam neste mundo. Por isso que, escrevendo à igreja de Éfeso, Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus,
para poderdes batalhardes na fé. Queridos, o grande desafio nosso como igreja é continuar crescendo. E todos nós desejamos crescer. Assim como vocês, nós lá na sede sonhamos com a compra do terreno para que a gente possa sair deste lugar, irmos para um lugar maior, mais espaçoso, mais adequado. E sabemos que Deus tem muitas pessoas para alcançar que lhe pertencem nessa cidade. Mas sabemos também que há muita oposição que nós teremos que enfrentar. E essa oposição ela se manifesta de diferentes formas. Às vezes é em nós mesmos, causando-nos o desânimo, achando que não vale a pena, que está demorando demais. E eu me lembro que o meu primeiro trabalho como pastor, eu fui para o seminário sonhando ser pastor da igreja onde eu me converti. Mas Deus faz algumas coisas que a gente não espera. Quando faltava 3 meses para eu me formar e realizar o meu sonho, então o presbitério achou por bem me tirar da minha igreja e me mandar para uma congregação que ficava a 28 quilômetros de distância da minha casa. E fui para lá, era um trabalho que tinha 25 anos. E esse trabalho de 25 anos tinha 16 pessoas. Falei, bom, aqui só pode ser uma coisa, castigo, né? E foi esse. Eu me lembro quando nós chegamos lá, eu e a minha esposa e as minhas 3 filhas, a caçulinha, a Vitória tinha 6 anos, não mais que isso. A Vitória olhou para aquele lugar e falou assim, pai, o senhor tem certeza que isso daqui é a igreja? O senhor não errou o endereço, não? Mas é pela graça de Deus que ali pudemos permanecer 7 anos, e quando saímos de lá, o que deixamos foi algo muito diferente do que encontrou. Deus nos permitiu ali organizar uma igreja, construir um templo, salas de aulas adequadas, cozinha, salão social e toda a estrutura que a igreja precisava. E podemos deixar ali, antes de eu sair no último ano do ministério, porque o último ano de ministério lá naquela igreja, eu pastoreava em Rio Preto, no 2º e no 4º domingo, e no 1º e no 3º eu rodava 600 quilômetros para ir pastorear a minha igreja em São Paulo. Fiz isso durante um ano inteiro. E no último ano, então, compartilhava esse ministério com o meu pastor auxiliar, que permaneceu lá por mais 8 anos depois que eu saí. Mas entendíamos que a nossa oposição era terrível, porque a igreja ficava num lugar alto, num barranco, e do lado, assim, porta com porta, ficava uma outra igreja. E um dia a pastora dessa igreja chamou toda a igreja para fora, e aí a igreja lá reunida, ela colocou a caixa de som e dava para a gente ouvir bem claro lá no nosso momento de culto. Ela falou, Deus me revelou que essa igreja que está aqui no alto do morro, ela vai acabar esse ano. E imagina para a congregação ouvir aquilo. E para o bairro então foi mais terrível. E aí, eu não sou tão corajoso assim não, mas naquele dia eu tive que descer, parei o culto, desci lá e falei para a pastora, pastora, o negócio é o seguinte, se o que a senhora falou for de Deus, essa igreja acaba antes. Mas se a senhora falou não for de Deus, eu não vou ver o rosto da senhora aqui o ano que vem. E quando foi em novembro, o pastor titular da igreja resolveu mandar ela para um outro lugar, e eu nunca mais ouvi falar dessa pastora. Porque a oposição vem de todos os lugares e de todo o tempo, queridos. E vocês certamente enfrentam oposição aqui, mas a igreja que cresce, ela precisa estar preparada para enfrentar a oposição e vencer em nome de Jesus. Porque é em Jesus que está a nossa vitória. É por isso que nós podemos declarar que tudo podemos naquele que nos fortalece. É por isso que podemos dizer que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É por isso que nós podemos pensar e declarar como o apóstolo Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. E quem caminha sustentado e apoiado no amor de Deus, vence todas as lutas. E eu queria deixar isso como mensagem para vocês, queridos. Seja uma igreja que busca o crescimento a partir da vontade do Senhor. Que essa igreja continue pregando fielmente a palavra de Deus. Que essa igreja continue sendo uma igreja viva, que vive aquilo que prega. Que essa igreja tenha líderes, e Deus levante líderes nessa igreja que não tenha receio de pagar o preço em prol do Evangelho.
Que essa igreja não tenha medo de inovar para que o corpo permaneça sadio. Que essa igreja tenha consciência de que a oposição virá e a oposição vai ser vencida em nome de Jesus. E nós estamos no meio de uma guerra, e uma guerra espiritual. E que essa igreja continue confiando de que Deus age de maneira poderosa em favor da igreja, para que o crescimento não cesse. Que Deus abençoe e que vocês continuem crescendo para a honra e glória do Senhor.